falar um pouquinho mais sobre a memória RAM em termos da sua capacidade usual de armazenamento. É muito comum, quando tu compra um computador, haver uma preocupação na quantidade de memória RAM, de memória principal, que vem instalada no teu computador. E aí a gente chega à capacidade usual da memória RAM. Quer dizer, nós temos valores de memória RAM que podem variar na casa dos megabytes, um pouco mais antigo, computadores mais antigos ou mais simples, mais portáteis. E temos capacidade de memória RAM, que é o mais comum nos dias de hoje, na casa dos gigabytes. 1 GB, 2, 4, 8, 16 GB, 32 GB. Esses são exemplos de memória RAM nos computadores atuais. É muito comum a gente comprar um computador com 2, com 4, com 8 GB de memória RAM. Agora, quando tu compra um computador, vamos dizer assim, mais poderoso, ele costuma ter memória RAM mais alta, como 16 ou 32 GB. Então, eu diria que o comum para a memória RAM nos computadores atuais é capacidade de armazenamento em torno dos gigabytes, que são os bilhões de bytes. Mas gigabytes baixo, né? Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32 gigabytes. Isso é capacidade usual para a memória RAM dos computadores atuais, né? Depois, existem ainda os tipos de memória RAM, como por exemplo SRAM. Se cair na prova SRAM, isso significa memória RAM estática. Estática. Memória RAM estática. Aí tu responde SRAM. E existe também DRAM, que é a memória RAM dinâmica. Dinâmica. Observa, DRAM, memória RAM dinâmica. Então, quando tu ouvir falar sobre tipos de memória RAM, lembra, SRAM é a resposta para a memória RAM estática, que é mais rápida e eficiente, por incrível que pareça o nome, do que as memórias RAM dinâmicas. Como, professor, a memória RAM estática SRAM é mais rápida e eficiente que a memória RAM dinâmica? Porque as memórias RAM dinâmicas exigem uma operação chamada refresh, que é um reforço dinâmico, um reforço elétrico dinâmico dos dados para que eles sejam mantidos nessa memória RAM dinâmica. Esses reforços, essas operações, acabam fazendo com que a memória RAM estática seja mais rápida e eficiente que a memória RAM dinâmica. Então, vou repetir a informação. Memória SRAM, eu respondo na prova. Memória RAM estática. Memória DRAM, eu respondo na prova. Memória RAM dinâmica, certo?